seria o F11, e sedativos em relação ao F13, a prevalência desses transtornos entre os benefícios, ela é baixa, mas deve-se atentar para profissionais da área de saúde, pela facilidade de acesso, uma vez que muitas dessas substâncias são de uso médico. Com o uso continuado, você tem repercussões em várias esferas orgânicas. E, na possibilidade da vigência de psicose, os prognósticos são menos favoráveis. Ou seja, quanto mais o uso, mais grave, mais difícil a recuperação. Da mesma maneira, nós temos aqui os graus de incapacidade, de 1 a 7. Vocês estão vendo que, se ele for de 0 a 1, ausência de incapacidade. Se for de 2 a 7, existe incapacidade, e, ao mesmo tempo, os afastamentos, na última coluna, elas dependerão muito do tipo de caso. E sempre a Previdência, se for afastar, ela tem a obrigação de notificar o DETRAN. A notificação do DETRAN foi interessante, apenas como detalhe, porque se coloca, quando que eu tenho que avisar como médico o DETRAN em relação a alguém que não deve dirigir pelo uso de drogas e etc. Uso de drogas, enfim. É muito difícil, porque essa obrigação, muito embora a Previdência o faz apenas para profissionais, né, que trabalham com com caminhão, com pontos rolantes, etc., a nossa obrigação seria para todo tipo de pessoa que usasse determinadas medicações. Então, na verdade, no fim, a gente acaba não fazendo isso, e por isso que nós temos um grande número de acidentes, infelizmente, no dia a dia, devido ao problema do uso de álcool e drogas. Transtornos mentais em relação ao uso de cocaína. Com o uso continuado da cocaína, há repercussão em várias esferas também, e comorbidades. Então, o que nós temos? Síndrome também da abstinência, que se resolve em torno de 30 a 60 dias. Então, vejam bem, também nesse caso, o que nós deveríamos fazer? Evitar que o benefício assuma um sentido contrário. No uso do tempo livre, realmente, o que a pessoa faz para poder realmente a gente abordar e prevenir essa situação. Infelizmente, em alguns locais, o uso do valor do benefício ampliando a dependência, quer dizer, ele recebe o benefício da Previdência e acaba utilizando para mais drogas, se a gente não tiver um acompanhamento. E as famosas clínicas terapêuticas, que, se também nós não tivermos acompanhando, às vezes é uma utilização, desculpe falar, mas de uma mão de obra barata, infelizmente, que chegam lá, acham que estão se recuperando e nem sempre tem acompanhamento médico ou um acompanhamento especializado para que você tenha o resultado que você espera. E aqui também, em relação à crack, as mesmas características da diretriz da Previdência, que estabelece, e, ao mesmo tempo, na última coluna, afastamento até cessação da síndrome de abstinência, entre 30 a 60 dias, e notificar o DETRAN. Então, você vê que, a princípio, para a Previdência, os afastamentos não são longos, mas, na verdade, se eu não estiver resolvendo os outros agravantes, eu simplesmente não resolvo o problema. Em relação a outros estimulantes, a eventual capacidade está condicionada à existência de síndrome de abstinência e psicose, que pode durar também de 30 a 60 dias. Mesma coisa, mesma apresentação que nós estamos fazendo. Muito bem. E ao uso de canabinoides, incapacidade rara, que de fato acaba alterando a condição de trabalho, e no caso da manifestação de um transtorno psiquiátrico, deverá ser avaliada conforme suas características. Também, do mesmo jeito, apresentando as características. Transtornos mentais dissolventes. Não é frequente a existência de incapacidade, e o que, de fato, acaba alterando é a condição de trabalho e os complicadores. Tá? A conduta pericial em relação à substância psicoativa e múltiplas drogas vai variar de acordo com o quadro clínico e sua repercussão. Muito bem, também, do mesmo jeito, a gente tem as características, e, de novo, não são afastamentos longos. Muito bem, então, nós estamos vendo, de uma maneira a mais ampla possível, para a Previdência, eu diagnosticá-lo, se foi a cocaína, se for o crack, se for uso de substâncias variadas, na verdade,
para a Previdência, ela acaba indo principalmente na incapacidade laboral. E, basicamente, ela acaba retornando a pessoa ao trabalho de acordo com a diminuição, de acordo com a evolução do tratamento que ele está tendo, mas principalmente da síndrome aguda. Agora, se há um contato, se há uma interação muito próxima, médico do trabalho, médico assistente e médico da Previdência, você consegue ter noção de como vai haver a recuperação. Agora, simplesmente, eu não sei mais o que fazer, ou passou da 7ª vez, eu mando para a Previdência, e o problema da Previdência, a Previdência vai pegar síndrome aguda e vai dar alta de novo, e nós estamos nesse ciclo vicioso. Então, fiquem abertos depois para nós responder, esclarecer qualquer dúvida no debate. Muito obrigado, então. Bom, enquanto fazem a troca aqui da transparência, nós já podemos ir conversando sobre o nosso tema. Várias vezes nós já colocamos em algum de nossos eventos essa questão das divergências que acabam existindo entre o entendimento do médico perito do INSS, o médico do trabalho, o médico assistente, aqueles casos onde a perícia médica do INSS constata que não há incapacidade para o trabalho e para as atividades habituais, o médico do trabalho considera que está inapto, ou o médico assistente continua afastando o trabalhador, em que pese uma opinião divergente do médico perito e do médico do trabalho, de tal forma que nós vimos muitos eventos que acabam gerando discussões acaloradas, né? Já tive a oportunidade até de um dos nossos eventos, um dos participantes no final do evento pedir desculpas, né, ao outro dos palestrantes por ter se excedido, né, na rigidez das palavras. Então é um tema que realmente gera muitas divergências. Na minha apresentação eu vou procurar deixar muito da divergência para o debate, eu acho que vai ser muito importante o nosso debate, e trazer um pouco do que eu vejo que seria como uma luz, né, em termos de nós caminharmos para a convergência. E aí é importante nós termos alguns conceitos, alguns pontos que são fundamentais. Eu acredito que o primeiro ponto fundamental é nós lembrarmos que a Previdência Social ela é inserida dentro de um sistema maior, que é a Seguridade Social, e a Seguridade Social ela é fundamental para o desenvolvimento de um país. O país ele não é viável o seu crescimento, o seu desenvolvimento, se ele não investir numa Seguridade Social para a sua população. Por isso existem, e o Brasil está inserido, atuando, inclusive em organismos internacionais, entre os quais a Organização Ibero-Americana de Seguridade Social, a OISS, onde o que se procura é isso, é oferecer condições para o aperfeiçoamento da Previdência Social. Como bem falou o nosso palestrante que me antecedeu, há uma necessidade cada vez mais urgente de nós aperfeiçoarmos o sistema que nós temos na Previdência Social. Outro ponto fundamental que nós temos é lembrar sempre que a Previdência Social, ela está muito diretamente relacionada com o exercício pleno da cidadania. Se nós não tivermos a Previdência Social, nós não temos condições dignas de exercício da cidadania. Esse é um outro ponto fundamental. E o terceiro é tão importante que está até na própria introdução do manual do perito do INSS, mas que todos nós temos que ter essa responsabilidade, sejamos médicos da empresa, sejamos médicos assistentes, todos nós temos que ter um conceito muito claro, que não é justo, né, de nenhuma forma não é justo negar o direito, negar o afastamento a um paciente que precisa desse afastamento. Por outro lado, não é justo nem para o país,
nem para as empresas, nem para a Previdência Social, nem para a sociedade, nós concedermos algo que o paciente realmente ele não tem esse direito, né? Então, por isso, eu vejo a importância do tema de nós procurarmos a convergência, né, para ver como chegar a esse consenso e nem errar, por um lado, negando um direito ao trabalhador, e não exceder também, dando um direito que muitas vezes até não lhe corresponderia. Isso faz com que nós tenhamos realmente sim, diferentes visões, diferentes entendimentos, né? Por um lado, o entendimento do médico perito do INSS, por outro lado, o entendimento do médico do trabalho, nós temos também o entendimento do médico assistente e, por outro lado, o que entende o paciente, que é o trabalhador. E isso, naturalmente, com muitas implicações médicas, uma vez que essa questão de ter ou não o afastamento influi diretamente na evolução do tratamento, na evolução das doenças. Existe também um impacto direto nas relações de trabalho, né, as relações entre o empregado e o empregador, né, e esse impacto também ele é muito importante. E, finalmente, as implicações, né, jurídicas, quando as perícias previdenciárias, perícias administrativas não chegam a uma boa solução, e aí nós temos também o caminho, né, de se resolver via judicial. São todos esses pontos que envolvem muitas sombras que dificultam nós unificarmos nossos critérios, nossos entendimentos e os nossos diálogos, né? São sombras que escurecem de forma, eu acredito, muito importante o nosso caminho. Mas sempre também é importante nós lembrarmos que, na verdade, sombras não existem, é luz que não se vê, e procurar sempre mudar também a nossa visão, nosso foco, para melhor entender a nossa conduta. Um ponto fundamental para nós chegarmos em convergência nas perícias previdenciárias, a relação do perito do INSS com o médico do trabalho, com o médico assistente, nós temos sempre assim, essa visão da história natural da doença, desde o período de pré-patogênese, desde o período de evolução da doença, que pode ser resolvido, pode ir para a cura, pode ter alguma sequela, pode gerar um estado crônico, pode ter um desfecho fatal. Então, nós temos que conhecer plenamente a história natural da doença que acomete o trabalhador. E isso desde as medidas preventivas na prevenção primária, e é importante do ponto de vista do médico do trabalho, como ele faz a gestão do PCMSO, como ele faz o andamento do encaminhamento das políticas e diretrizes prevencionistas dentro da empresa, para melhor, né, poder trabalhar em termos prevencionistas. E assim também poder ver como, né, melhor inserir, como melhor encaminhar os trabalhadores que apresentam alguma doença, tendo sempre em vista que a medicina do trabalho, ela cada vez mais é importante, a atenção integral da saúde do trabalhador, e a medicina do trabalho ela é uma importante ferramenta de inclusão social. E para isso nós temos que ter, né, todos esses aspectos que estão nesses slides e que nos levam, né, a mensagem, a lembrança do que a clínica ela é sempre soberana. Um conhecimento, assim, uma mensagem importante de Pascal que vem bem, né, nesses casos de divergência entre diferentes profissionais, médicos peritos, médicos do trabalho, médicos assistentes, eu vejo que é o que vocês veem escrito, né, uma frase de Pascal, onde ele diz que a maior parte dos erros dos médicos provém não de maus raciocínios, baseados em dados bem estudados, mas de raciocínios bem coerentes, baseados em dados mal observados, né? Então, isso é algo que realmente nós temos que ter na nossa mente no dia a dia. Lembrando também uma outra frase de Suros, que quanto mais minucioso o exame médico, mais aumenta o nosso prestígio e autoridade frente
ao paciente, frente ao examinado, que tem sempre a ansiedade de ser bem entendido e bem encaminhado, né, na solução dos seus problemas, né? Isso, para a gente, eu vejo como o fundamental para que nós possamos chegar um dia a um bom entendimento, né? Médico examinador, médico assistente do paciente, médico do trabalho da empresa, médico perito do INSS, né? A importância, a soberania do exame clínico acima dos exames complementares e a lembrança também, dentro de uma visão da atenção integral da saúde, a importância do conhecimento fisiopatológico, por isso a importância de conhecer a história da doença, toda a parte de propedêutica, né? Um exemplo que eu costumo citar nesses casos, se nós temos uma condição antiergonômica, que gera uma compressão a nível do punho ventral e que pode estar relacionado a uma síndrome do túnel do carpo, nesse caso nós podemos ter um diagnóstico médico, que é a síndrome do túnel do carpo. No entanto, a síndrome do túnel do carpo, ela é um componente de várias outras enfermidades. O hipotiroidismo é um exemplo, onde a melhora do hipotiroidismo melhora a síndrome do túnel do carpo. Uma fibromialgia, ela pode evoluir com episódios de síndrome do túnel do carpo, e nesses casos, a síndrome do túnel do carpo, ela não é mais o diagnóstico, ela é a fibromialgia. Existe entre as infecções por uma bactéria denominada Borrelia, né, as borrelioses, existe um quadro que foi descrito por pesquisadores da USP como doença de Lyme simile, que ocorre em algumas regiões do Brasil, por uma tríade, que são alterações neurológicas, alterações eletrocardiográficas e fibromialgia. Vejam que nesse exemplo a fibromialgia deixou de ser o diagnóstico médico é uma borreliose. Nesse caso, um paciente com síndrome do túnel do carpo devido a uma fibromialgia que é devida a uma borreliose, se ele fizer simplesmente fisioterapia, ele nunca vai ter, né, um bom desfecho. Então, é muito importante sempre a soberania do exame clínico. E o exame clínico ele também vai relacionado com a questão do acolhimento do trabalhador, o vínculo que nós temos com os nossos pacientes e a resolução que nós acabamos encaminhando para cada caso, né? O acolhimento do trabalhador, ele permite que se estabeleça os princípios da ética médica na relação médico-paciente. E isso é o que nós devemos sempre procurar e até é o caminho através do qual nós estaremos todos falando o mesmo idioma. E, finalmente, a importância que nós temos quando nós falamos de relação de causa e efeito entre o diagnóstico médico que nós obtivemos e o exercício da profissão, da atividade laboral do nosso paciente, do trabalhador, a importância que nós resumimos nesse artigo 2º da Resolução 1488 de 98, onde fala, né, não só do exame clínico, a história clínica e ocupacional decisiva em qualquer diagnóstico, mas a importância do estudo do local de trabalho, o estudo da organização, os fatores epidemiológicos e todos os itens que os senhores veem nessas imagens, sem a qual não é possível nós falarmos de nexo causal. Isso tudo direciona a esse conceito que a medicina é, na realidade, uma atividade profissional que engloba ciência e arte, e é fundamentada, respectivamente, no conhecimento técnico diferenciado e um profundo respeito pelo ser humano como pessoa. Nós temos que procurar sempre exercer a nossa atividade como médicos de trabalho em benefício da inclusão social, procurar evitar de sermos também agentes de exclusão social. E por isso, esses 3 pontos fundamentais que eu vejo como o entendimento do médico do trabalho, que é o diagnóstico médico de certeza, né? Baseado sempre num raciocínio de diagnóstico diferencial. A partir desse diagnóstico médico de certeza, a conduta mais adequada em termos de tratamento, em termos de evitar
possíveis exposições a fatores de riscos ocupacionais e, finalmente, o estudo da relação de causa e efeito do nexo de causalidade. Concluindo, como procurar a convergência entre o médico do trabalho e o médico perito do INSS? Nós necessitamos muito de definir critérios de avaliação de capacidade, incapacidade laboral. Nós temos muito ainda perícias e exames médicos também, que são feitos de acordo com critérios empíricos, né, muitas vezes sem uma boa fundamentação. Então nós temos que aperfeiçoar como nós fazemos avaliações de capacidade e incapacidade laboral. Lembrando, né, também que, e isso é o que eu deixo também para depois no debate da mesa, né, a questão da nossa legislação, onde, em termos de avaliação de capacidade e incapacidade laboral, sempre a perícia médica do INSS ela tem uma posição, né, mais específica em termos dessa definição. Nós necessitamos também procurar privilegiar sempre a boa relação entre o médico assistente, o médico do trabalho e o médico perito, para que nós possamos melhor encaminhar esses casos que são mais difíceis. A forma de nós prepararmos os nossos relatórios médicos, a forma de fundamentarmos os nossos pontos de vista, a forma de nos comunicarmos com a perícia, com o INSS, seja numa perícia inicial, seja numa solicitação de recurso. Então, a forma de nós nos comunicarmos, a forma de escrever, a forma de encaminhar, ela tem uma fundamental importância. E eu finalizo essa apresentação com uma frase de Resman, que deve ser sempre o objetivo de todo médico do trabalho e de todo médico que atende um paciente em geral, e aí incluído até o próprio médico perito, seja o médico perito numa perícia judicial, seja numa perícia securitária, administrativa ou previdenciária. Eu entendo que sempre o paciente deve sair do consultório com a sensação que o exame médico realizado foi o mais completo que jamais lhe fizeram. Sempre quando um paciente, no meu consultório, ele fala que nunca foi tão bem examinado, eu entendo e vejo um lado muito bom, né, que é o elogio, que o meu trabalho foi satisfatório. E vejo também um ponto negativo, que essa impressão do paciente significa que ele teve experiência onde não foi bem examinado. Então nós temos que sempre ter como lema, cada paciente que entra no nosso consultório, ele tem que sair com essa sensação daquele ter sido o melhor exame que jamais lhe fizeram. Eu acredito que esse deve ser também a ansiedade e o desejo dos médicos peritos do INSS, e aí entra outras questões relacionadas a condições de trabalho. Eu acredito tanto o médico do perito, tanto o médico do trabalho de empresa, é muito importante. Um outro tema relacionado a condições de trabalho. Nós temos que ter boas condições de trabalho para poder examinar o paciente adequadamente. Recapitulando, né, e terminando, então, essa minha apresentação, eu procurei dar ênfase na importância que nós temos do exame clínico, um exame médico completo, um diagnóstico de certeza, diagnóstico nosológico. A partir daí, os relatórios médicos que sejam concisos, objetivos, bem fundamentados, para que nós possamos ter uma boa relação entre a perícia médica do INSS e o médico do trabalho da empresa. Naturalmente, divergências sempre existirão, e eu fico, né, à disposição, né, para que nós possamos fazer um debate sobre todas as possíveis exceções, sobre todas as possíveis dificuldades e sobre todas as possíveis implicações, tanto médicas quanto previdenciárias e também, né, inclusive, as judiciais. Muito obrigado. Bem, pessoal, boa tarde. Como a moderadora já me apresentou, sou João Silvestre,
Agradeço à Comissão Científica do Congresso por ter feito o convite, participar dessa mesa e me botar nessa saia justa de como resolver esse problema, indicar como é que a gente poderia estabelecer uma comunicação satisfatória. Eu tenho poder de elementos, então quando foi anunciado a atividade que tanto eu quanto o Constantino exercemos, a primeira coisa que os senhores pensaram foi isso. É assim que a sociedade vê a atividade do perito do INSS, porque ela tem um grande impacto social, né? E o segundo pensamento foi esse, que eu vim aqui para defender a perícia do INSS. Assim como também quando eu sou chamado para me apresentar em congressos de perícia médica, as pessoas acham que eu estou lá para defender a medicina do trabalho. Pelo contrário, o que a gente espera, na verdade, é fazer uma articulação para a gente evitar o famoso ping-pong, né? O trabalhador passa na perícia, não recebe o benefício, passa na empresa, tem uma inaptidão, e só quem vai sofrer o prejuízo, a gente já sabe bem quem é. Então, na verdade, o que a gente vê é que ambos os lados, os jogadores dessa partida de ping-pong, eles estão de mãos atadas, devido à legislação que cada um tem que responder. Legislação previdenciária e legislação trabalhista. O professor Trezub, quando ele era presidente da Sociedade Brasileira de Perícias Médicas, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele, onde ele comentava que a medicina no século XXI poderia ser classificada em 3 grandes áreas. Então, o que a gente vai chamar aqui da medicina assistencial, reabilitadora, onde o médico está responsável por dar assistência, fazer tratamento, cura, controle clínico. A medicina social, que é onde a medicina do trabalho está inserida, onde a gente vai fazer prevenção, controle epidemiológico, proteção. E a questão da avaliação de incapacidade, da mensuração do dano, de fornecer um amparo social, que a gente está considerando aqui, na verdade, o professor Trezub, a medicina pericial. O que a gente não pode esquecer é que a interseção dessas áreas médicas sempre vai ter um paciente que vai estar, na maioria das vezes, exercendo uma atividade de trabalho, ou seja, um trabalhador. Esse trabalhador, vários de vocês vão atender dentro dos consultórios de empresas, ou nas suas atividades em consultorias, mas vão existir outros trabalhadores que o tema do congresso é bem pertinente, que vai falar a respeito da saúde integral para todos os trabalhadores. Então, a gente vai ter os trabalhadores que vão estar atuando formalmente e os trabalhadores também no mercado informal, e a gente vai ter colegas que vão estar exercendo a atividade como médicos do trabalho, atendendo trabalhadores que estão fora do mercado formal. Só para ilustrar para vocês, a PEA, a População Economicamente Ativa do Brasil, em 2009, 101 milhões. Desses, 64 milhões, na verdade é um dado 2009, foi o último que eu consegui da PEA. Em 2011, vinculados ao INSS, existiam 64 milhões de trabalhadores. A gente tem uma grande parte, então, da população economicamente ativa fora do sistema, né? E aí, pensando na Previdência, que é o foco aqui, a gente discute perícia previdenciária, a gente tem desses 64 milhões, 51 milhões os formais, que são os trabalhadores onde a maioria dos colegas que estão aqui presentes vão prestar atendimento. A inserção social é importante para a saúde. Quando a gente fala da saúde, a gente fala do bem-estar biopsicossocial. O trabalhador que está fora do mercado de trabalho, ele vai ter impactos na sua saúde social. Então, a repercussão biológica, os efeitos mentais, a exclusão social vão gerar impactos para esse trabalhador que, para a Previdência Social, a gente discute a questão da incapacidade laborativa nos seus vários graus. Então, a gente vai ter parcial total, em relação à duração temporária permanente, em relação à profissão uni, multi, omniprofissional, que vai caber lá na discussão do tipo de benefício que essa pessoa possivelmente vai poder requerer. O grande problema é que no INSS é 880. Tem incapacidade ou não tem incapacidade. Não existe uma amplitude na avaliação dessa incapacidade. E aí, quando a gente fala de amplitude, a gente até pode discutir a possibilidade de você ter uma chance aumentada de divergência. Porque se eu não concordo com sim, não significa que eu estou apoiando não. Então, o papel de construir uma comunicação satisfatória, a gente entende que é preciso estudar o que aqui acontece em relação ao trabalho dos dois atores envolvidos nessa discussão. É preciso conhecer o trabalho de cada um e a gente aproximar, ou seja, criar mesas como essa, onde a gente vai abordar convergências e divergências e discutir. A gente tem participado de alguns eventos, trazendo, na verdade, a discussão do trabalho real versus trabalho prescrito.
ergonomia fala isso muito bem. Então, trazer para a medicina do trabalho como é que a perícia médica é executada, levar para os congressos de perícia os impactos que as ações da Previdência causam aos sistemas de saúde ocupacional das empresas e também fazer autocríticas. Só assim a gente consegue, pelo menos, pensar em melhorar. Fazendo a propaganda, no último número da Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, a gente publicou esse artigo que é justamente essa interface da atuação da perícia previdenciária influenciando a rotina dos médicos do trabalho, e isso faz com que a gente, à medida que a gente discute, a gente tenta se aproximar e, a partir daí, melhorar esse relacionamento. Então, nessa aproximação, no Congresso, a gente fez até um curso, pré-congresso, de atualização em legislação previdenciária, onde médicos, peritos previdenciários que têm uma formação em medicina do trabalho tentavam discutir as duas faces. Lógico que aqui a gente tem um maior percentual de colegas que não executam a perícia previdenciária, mas mostrando, na verdade, as dificuldades e até possibilidades de melhorias em relação ao seu exercício profissional. Foi tão interessante que até o pessoal do vídeo, o pessoal da mesa, parou assim de fazer o que estava fazendo, em termos de... Algumas vezes a gente vê que o tema não interessa, e quando a gente falou de previdência, o pessoal estava até alerta, a gente até agradece ao pessoal do vídeo, o pessoal do apoio. Então, no Congresso, o 15º Congresso Nacional da ANANT, a gente trouxe uns trabalhos para discutir, na verdade, os impactos da Previdência para a saúde do trabalhador de uma maneira geral, e eu convido vocês depois que a gente sair daqui, lógico, vocês irem lá na sala 3, onde a gente vai apresentar um outro estudo a respeito da questão do NETEP, e aí esse trabalho a gente já está encaminhando para a publicação. O que a gente acha interessante é aquilo, conhecer, discutir, trazer à tona problemas para a gente encontrar soluções. A Previdência também tem se mostrado preocupada a respeito dessa interface para tentar melhorá-la. Então, a gente foi convidado para levar a medicina do trabalho para discutir com a perícia do INSS, apesar de vários colegas peritos serem médicos do trabalho, mas a própria instituição nos convidou para levar isso para debate. E também tem promovido possibilidade da gente fazer pesquisa sobre saúde do trabalhador dentro da população, dentro do próprio instituto, da população que o instituto abrange. Então, na verdade, o que a gente está falando de construir pontes. Então, essas pontes vão fazer com que a gente consiga travar um diálogo para chegar a um objetivo comum. E eu garanto para vocês, o INSS não é um monstro de 7 cabeças. É um monstro em termos de tamanho, abrangência nacional, com dificuldades locais. E eu posso ser algum desses para algum de vocês. A gente tenta não ser isso para os segurados que nos buscam. Então, o que a gente espera também é que, na verdade, à medida que os médicos do trabalho conheçam a atividade pericial, que minimizem possibilidades de conflito, orientando bem os seus trabalhadores quando eles precisarem chegar lá na Previdência. Só que na Previdência a gente tem a dificuldade em termos de orientação, porque não faz parte do escopo da avaliação pericial prestar atendimento ao segurado. Como o Constantino bem falou, a Previdência está de portas abertas, vocês não precisam pegar fila. O que a Previdência precisa e tem requerido à sociedade são parcerias, convênios. A Previdência está aberta a esclarecimentos. Então, em qualquer agência da Previdência existe um médico controle operacional, que é o médico gestor dos outros médicos que estão fazendo atendimento. Então, é natural que, se vocês trabalham numa empresa, numa determinada região, que vocês busquem a agência da Previdência, que está naquela mesma região, que provavelmente é para onde vocês vão encaminhar os trabalhadores que estão afastados, é de onde os trabalhadores vão vir com a cessação de benefício, um pedido de reabilitação profissional. Custa nada fazer uma visita, cheguem lá, vocês vão ser bem-vindos. Dificilmente o médico do trabalho não vai lidar com previdência. Na verdade, é uma rotina a questão do absenteísmo, e lógico que o absenteísmo a gente sabe, tem esse trabalho do Lund, que eu acho bem interessante, que qualquer pessoa que esteja trabalhando, ela pode se afastar do trabalho por doença em algum momento, essa pessoa pode se recuperar, mas isso pode evoluir para um afastamento de longo prazo, que na nossa legislação representa encaminhar para a perícia previdenciária, e o que a gente espera que não ocorra é o que o Lund chama de expulsão permanente, que eu prefiro chamar de exclusão social. A pessoa está socialmente inserida como um inválido, e que isso tem um impacto direto em termos do biopsicossocial. As pessoas elas precisam se sentir produtivas para evitar repercussões de até novos agravos à sua saúde física e mental. E quando a gente não trabalha para reinserir essa pessoa no mercado de trabalho,
nós podemos estar agindo de forma negligente, vamos poder estar não exercendo a nossa atividade da melhor forma possível. O que se espera é que essa avaliação da incapacidade ela seja tecnicamente adequada por parte da Previdência Social, que o benefício seja concedido de forma justa, como o João Anastácio bem falou. E, para isso, a gente espera que os relatórios que os médicos do trabalho encaminhem para a Previdência não sejam simples copiar e colar do relatório do médico assistente. Existe uma expertise do médico do trabalho em discutir a aptidão ao trabalho. Essa aptidão ela tem uma gama muito maior do que a gente discute em relação à incapacidade. Essa gama, inclusive, traz para a gente possibilidades de restrições a tarefas, de adequações a postos de trabalho, dependendo da capacidade que a pessoa apresentar. Então, a gente deixa diagnóstico terapêutico para o médico assistente. A nossa atribuição como médico do trabalho é discutir o que é que aquele agravo está gerando de aptidão ou inaptidão, ou uma restrição para a atividade que aquela pessoa desempenha. Assim como também cabe à perícia previdenciária utilizar de instrumentos legais, como o CIMA, solicitação de informações ao médico assistente, para poder corroborar de forma melhor sua decisão pericial. Se há dúvidas a respeito de um determinado agravo, terapêutica, repouso, encaminhar ao médico assistente. Só que o médico do trabalho também está atuando como assistente quando a gente vai discutir incapacidade para o trabalho, quando a gente vai discutir se aquele agravo que ele está desempenhando o torna inapto. A partir daí, o médico perito vai poder definir a incapacidade. Então, o absenteísmo doença, ele raramente pode ser considerado uma invalidez permanente. Então, esse caminho não é uma rua sem saída. Na verdade, todo retorno envolve desafios. E esse retorno, a gente precisa começar a discutir dentro da Previdência e fora da Previdência aquela dicotomização, o 880 de está incapaz ou não está incapaz. Existe um modelo interessante, um modelo integrado de retorno ao trabalho, publicado pelo Schutz em 2007, que ele discute justamente que existem fatores pessoais para esse retorno não ser eficaz, mas existem componentes no ambiente de trabalho que são complicadores nesse sistema, e se vocês olharem lá no último quadradinho, existe o contexto social. Às vezes esse contexto social significa que a empresa não está aberta a um diálogo, significa que o médico do trabalho está amarrado àquela legislação que eu comentei a vocês anteriormente, e o que a gente tem que fazer é lutar para que esse contexto social não se sobreponha a uma decisão técnica que você tenha. Em primeiro lugar, a gente acha que é ouvir o trabalhador. É o ponto focal a qualquer momento, dentro da Previdência e fora da Previdência. O João Anastácio pontuou bem, fazer o seu exame da melhor forma possível para que a sua decisão técnica seja a melhor possível, assim como quando esse trabalhador estiver lá no retorno ao trabalho, onde você é o responsável por reinseri-lo no mercado de trabalho, pelo menos esse é o primeiro passo dessa reinserção, a gente ouvir esse trabalhador, o que é que ele deseja, o que ele quer. E a partir daí a gente vamos nos posicionar tecnicamente. Uma outra questão fundamental dentro da Previdência é a avaliação do impacto do trabalho sobre a saúde do trabalhador, as questões relativas a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. E, Constantino citou bem, com o advento do NETEP, a gente teve uma amplitude nessa discussão e o médico do trabalho precisou adquirir novas habilidades para fazer as famosas contestações. O que a gente recomenda para que você vai esperar um benefício ser concedido para fazer uma contestação? Por que você já não encaminha o seu laudo no momento que a pessoa vai na perícia? Com certeza, esse documento vai ser recebido pela Previdência, esse documento vai ser protocolado, tem como você fazer o acompanhamento desse protocolo, para que um possível documento que você não acha que o trabalhador não vai entregar para a perícia, que ele possa chegar na mão do perito. Existe isso. Vão lá na agência de vocês para perguntar, para a agência do INSS mais próxima de vocês, para conversar com o controle operacional sobre essa sistemática, sem esquecer que esse documento tem que ser dado ciência ao trabalhador também. A questão da reinserção no mercado de trabalho, lógico, é necessária a triangulação, então a gente comentou a questão individual, a questão da próprio local de trabalho, e a reabilitação profissional é fundamental, abrir espaço para a perícia do INSS visitar as empresas, a perícia do INSS se responsabilizar em ir até as empresas para verificar esses postos de trabalho, para os casos de reabilitação serem satisfatórios e essa reinserção social ser adequada.
Esse seria um modelo do certificado de reabilitação profissional, que para as empresas é fundamental para a inclusão na cota de deficientes, inclusive. Algum de vocês já foi perguntar no INSS se depois de ter feito uma reabilitação profissional dentro da empresa, sem benefício, se o INSS poderia conceder esse certificado sem a pessoa ter recebido um auxílio-doença? Que tal vocês irem lá perguntar? A Política Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho, então, discute a questão da prevenção, que tem que ter um olhar amplo em relação ao Ministério do Trabalho, Previdência e Saúde, e a gente busca aí, em cada uma dessas esferas, discutir a questão da prevenção, sem esquecer que trabalhadores eles são diferentes, em vários aspectos, mas em um eles são iguais, eles são trabalhadores. Tem um livro do Sebastião Salgado que eu acho muito legal, o pessoal que já foi meu aluno aqui já viu essa apresentação algumas vezes. Esses trabalhadores, essas fotos apresentam imagens plásticas, uma beleza estética do trabalho, em condições degradantes. Essas pessoas podem precisar da perícia em algum momento da vida delas. O que a gente espera é que um médico do trabalho possa agir em termos de saúde e segurança no trabalho para evitar que essas pessoas venham a precisar de uma perícia previdenciária. E se elas vierem a precisar, que seja promovida a justiça social. Essa justiça social é o objetivo comum entre essas duas partes, entre os dois lados dessa ponte que eu comentei com vocês, para a gente evitar a judicialização. A judicialização de um processo que envolve médico e paciente é frustrante para todos. Então não adianta brincar de cabo de guerra. O médico do trabalho puxa de um lado, o perito puxa do outro. A gente sabe quem vai sofrer. Overdose de bom senso é fundamental muitas vezes. Se você, tecnicamente, tem a sua decisão, vai discutir com o RH, vai discutir com outras esferas dentro da empresa, e a perícia tem que discutir dentro do instituto, quando ele acha que o que está sendo oferecido para ele de condições de trabalho também não é o ideal. Não é justo que o trabalhador pague por uma falha de comunicação. Cabemos a nós analisarmos a consciência e fazer o trabalho da melhor forma possível. Eu agradeço a atenção de vocês. Boa tarde a todos. Cumprimento essa mesa formada por pessoas tão competentes e, de forma especial, não poderia deixar de fazer isso, ao Dr. João Anastácio, paulista de nascimento, mas goiano de coração, a quem já considero conterrâneo, e ao Dr. João Silvestre da Silva Júnior, na minha opinião, juntamente com outros que estão na organização do Congresso, um dos grandes expoentes da nova geração da medicina do trabalho. Agradeço ao convite e coube a mim falar sobre discordância entre perito do INSS e médico do trabalho, repercussões jurídicas e responsabilidades no limbo trabalhista previdenciário. Meu nome é Marcos Henrique Mendanha, venho da bonita cidade de Goiânia, estado de Goiás, sou médico, especialista em medicina do trabalho e também em medicina legal e perícias médicas, advogado, especialista em direito do trabalho. Tenho o prazer de ser autor do livro Medicina do Trabalho e Perícias Médicas, Aspectos Práticos e Polêmicos, da editora LTR, que inclusive tem um stand aqui no Congresso. O que é o limbo previdenciário trabalhista? Antes de entrarmos nesse assunto. Parece ser um termo do senso comum. Então, o que é o limbo previdenciário trabalhista? Parece ser um termo do senso comum, mas não é, já tem muitas doutrinas jurídicas falando a respeito desse tema, e de uma forma bem prática eu vou tentar conceituá-lo. Imaginemos a seguinte situação: o médico assistente, poderia ser o médico do trabalho também, dá um atestado de 70 dias para o trabalhador, mas o INSS concedeu somente 30 dias de auxílio-doença. O trabalhador não solicitou nem o PP, nem o PR, ou seja, nem o pedido de prorrogação e nem o pedido de reconsideração, e eu vou além, ele não entrou com nenhum tipo de recurso, nem de solicitação de prorrogação desse benefício. Mas também não trabalhou até que se completasse o período de 70 dias do atestado, por orientação do próprio médico do trabalho, a quem julgo aqui da forma melhor intencionada possível. Eu imagino que os senhores já tenham se deparado com essa situação
do segurado voltar do INSS com um lapso temporal de tempo de afastamento inferior àquele que você almejava, e você está diante de uma situação em que ele precisa voltar para o trabalho, teoricamente, mas o trabalho não tem condição de recepcioná-lo, sob pena de acidentá-lo e sob pena também de agravar uma eventual doença. Então, o médico, muitas vezes, na melhor das intenções, obsta esta reentrada no serviço. Aí, primeira pergunta que o próprio segurado faz na sua própria mesa: quem que vai me pagar, então, se eu não for trabalhar? Né? Quem me paga do 31º dia até o 70º dia? Está conceituado o limbo trabalhista previdenciário. É justamente essa fase onde legalmente ninguém precisa pagar para esse sujeito, para esse trabalhador. Mas será mesmo que a nossa legislação foi inconsistente, não foi feita da forma correta, a ponto de possibilitar o chamado limbo trabalhista previdenciário? Gostaria de dar uma outra resposta, mas infelizmente a resposta é sim. E aqui eu queria, com mania de advogado, citar a legislação que fala a respeito do tema. A primeira pergunta que se faz normalmente é: será que aquele perito tem mesmo o poder de negar o meu atestado? Logo, aquele perito que é um pediatra e não sabe de nada, e aí todo mundo já sabe o final dessa história. Trata-se de uma outorga legal e não tem a ver com especialidade. A lei definiu que tem que ser assim. E quando eu falo de lei, eu estou falando da Lei 11.907, de 2009, artigo 30, parágrafo 3. Compete privativamente aos ocupantes do cargo de perito médico da Previdência ou perito médico da Previdência Social, em especial: inciso 1, a emissão de parecer conclusivo quanto à capacidade laboral para fins previdenciários. Ou seja, esse é meu comentário: a capacidade laboral será concluída pelo perito médico do INSS e não pelo médico perito ou médico examinador. Mas, Marcos, eu não concordo com isso. Senhores, eu acredito que muitos senhores também não concordem em pagar um imposto de renda tão alto, e ainda assim pagam, porque é lei. A lei você pode discordar, mas você não pode descumprir. Do jeito que está, é assim. Ah, mas eu não concordo. Vamos sair daqui, vamos para Brasília, vamos brigar com os deputados, com os senadores, vamos discutir. Do jeito que está, é o que a gente tem para hoje, conforme o pessoal costuma dizer. Tem uma lei também que ela, desde 49, está em vigor. Infelizmente, as faculdades de medicina não colocaram ela para a gente na nossa grade. Poderia ter feito, simplificaria tanta coisa, talvez até muitos peritos deixassem de ter suas vidas dizimadas, conforme nós já soubemos de casos assim. Ela estabelece a hierarquia de atestados médicos, e eu gostaria de ir além, de chamar atestado de decisão médica. Artigo 6º, parágrafo 2, Lei 605 de 49. A doença será comprovada mediante atestado médico de instituição da Previdência Social a que estiver filiado o empregado. E na falta desse, sucessivamente. A palavra sucessivamente não deixa dúvida. A partir de agora, estabelece-se uma hierarquia. De tal forma que a decisão número 1, a mais importante, é a do médico perito do INSS. Quem estou falando não sou eu, foram os nossos deputados que desde 49 já têm o mesmo discurso. Depois deles, dos peritos do INSS, os médicos do SESC ou do SESI. Depois, terceiro lugar, médico da empresa ou por ela designado. Perceba que ele não fala de médico do trabalho, ele fala de médico da empresa, incluindo a figura importante do médico examinador também. Ou de médico de serviço de representação federal, estadual, municipal, incumbido de assuntos de higiene e saúde pública, poderíamos considerar o médico do SUS. E, em último, de médico de sua escolha, que pode ser o médico particular assistente à escolha do próprio segurado. Apesar de ser de 1949, esta lei foi ratificada em 2003. Há aqueles que acreditam que ela já caducou. Esse não é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que em 2003 editou a seguinte súmula: a justificação da ausência do empregado motivada por doença e para a percepção do salário-enfermidade e da remuneração do repouso semanal deve observar a ordem preferencial dos atestados médicos estabelecidas em lei. E a única vez que a lei estabeleceu uma ordem foi em 1949, e isso tem a simpatia do TST até os dias de hoje. Quanto ao empregador, o que passa na cabeça dele é o seguinte: a lei diz que eu tenho que pagar apenas os 15 primeiros dias, a partir daí não é comigo, só volto a pagar o dia que o empregado retornar ao trabalho. O subsídio legal para isso é a Lei 8.213, artigo 60,
O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia de afastamento. Ou seja, o empregador paga os primeiros 15, depois recai sobre o INSS. Bom, houve então o limbo trabalhista. Esse empregado não vai ficar quieto, ele vai procurar os seus direitos. E obviamente que essa corda tinha que rebentar em algum lugar. Cabe a mim falar hoje sobre as repercussões jurídicas. Agora já foi para a justiça. Tudo que nós ouvimos aqui é muito bom em termos de conciliação, mas muitas vezes a coisa não se concilia e cai na mão do juiz do trabalho. E aqui eu vou passar uma sessão de leitura do que os nossos juristas têm entendido sobre o limbo trabalhista previdenciário. Se o empregado não tem condições de trabalhar e o INSS não lhe fornece o benefício previdenciário correspondente, é obrigação da empresa realizar o pagamento dos salários até que o trabalhador esteja saudável novamente ou obtenha aquele direito por parte da autarquia. Isso é um RO, um recurso ordinário, tem o número aí. Fiquem tranquilos que tem vários. A reiterada negativa da empresa em obedecer à conclusão da perícia previdenciária configura abuso de direito do empregador, mostra-se não só arbitrária, como antiética e contrária aos parâmetros sociais. Ora, a reclamada não podia deixar o empregado desamparado por tanto tempo, sem receber nem os salários da empresa e nem o benefício do INSS. Nesse contexto, impõe-se à reclamada a obrigação de pagar os salários do período em que o reclamante foi considerado pelo INSS apto para retornar às suas atividades, mas foi impedido pelo empregador de retornar ao seu labor. A recusa em receber o autor de volta ao trabalho, deixando sem recebimento de remuneração, tendo ciência da negativa do INSS em pagar-lhe o benefício previdenciário, mostra-se não só arbitrária, como antiética e contrária aos parâmetros sociais. Parece o slide anterior, mas não é. Isso é um outro julgado. Essa atitude, além de não ter respaldo no ordenamento jurídico, revela apenas seu intuito de esquivar-se dos ônus devidos perante o trabalhador. Aí ele conclui dizendo que é o empregador que tem que pagar isso. E por último, teria muito mais outros, eu não tenho tempo para tanto. Se o empregador mantém em vigor o contrato de trabalho da empregada, mesmo após o INSS e a Justiça Federal, percebam que aqui ela chegou aí, acionou a Justiça Federal contra o próprio INSS, mas ambos negaram essa possibilidade. Mesmo após o INSS e a Justiça Federal terem indeferido o restabelecimento do benefício ao fundamento da existência de capacidade, ele quem? Empregador, deve arcar com todos os efeitos pecuniários da ausência da suspensão do contrato de trabalho. O que fazer então, já que a própria legislação foi omissa? Eu gostaria de retirar essa sugestão de conduta, não da minha consciência, Marcos, mas dos próprios magistrados, que normalmente é na mesa deles que tudo desemboca. Então, gostaria da primeira opção. A partir de agora eu estou entrando numa seara muito polêmica, eu sei que eu vou conquistar muitas inimizades, mas já estou acostumado. Opção 1. Comprovada a tentativa do autor de retornar ao trabalho, isso é um julgado também, e atestada a sua capacidade pela autarquia previdenciária, cabia reclamado, no mínimo, readaptar o obreiro em função compatível com a sua condição de saúde. Ou seja, se o INSS fala apenas de capaz e incapaz, passa ao médico do trabalho a possibilidade de trabalhar com apto, com recomendação ou com restrição. Marcos, mas a NR7 fala apenas de apto ou inapto. Engano. Leia o caput do artigo. O ASO deve conter, no mínimo, apto e inapto. Há a possibilidade de colocar mais coisas, é a NR7 que diz, não sou eu. Opção 2. O empregador que impede o retorno ao trabalho do empregado reabilitado pela Previdência e também não promove a rescisão contratual, reencaminhando o empregado de forma inútil aos cofres públicos, responde pelo pagamento dos salários relativos ao período ocorrente. Aqui o legislador deixou margem a uma outra possibilidade, que é uma opção 2, particularmente não sou muito simpático a ela, mas passa a ser considerada também. Dispensar esse empregado que está no limbo trabalhista ou que na cabeça do médico do trabalho não tem condição mais de ficar naquela empresa. E existem outros julgados no mesmo sentido. Se o empregador discorda da decisão do INSS que considerou seu empregado apto para o trabalho, deve impugná-la de algum modo ou até mesmo romper o vínculo, mas não deixá-lo no chamado limbo trabalhista.
Quanto ao empregador, então, o que a gente percebe, baseado nas sugestões dos próprios magistrados, essas duas opções: ou mudar para uma função compatível, ou dispensar esse empregado de uma forma preferencialmente homologada pelo próprio sindicato. Marcos, mas é arriscado. Senhores, não há segurança jurídica plena mais para o empregador. É triste ter que dizer isso. Qualquer caminho que ele tomar tem risco. Se você me perguntar, pode tal coisa, eu não quero nem saber que tal coisa é, eu já te falo que pode. Ah, mas ele pode ser pode. Tá? Então, mudança para uma função ou atividade compatível. Alguém vai falar, mas pode ocorrer agravamento do mesmo jeito, pode falar que é desvio de função, pode haver assédio moral, tudo pode. Dispensa do empregado, vai falar que é discriminação, vai falar que mandou embora doente, tudo pode. E aí o médico do trabalho entra numa função, e a gente tem discutido isso com frequência, de não ser mais o médico azista, aquele médico que fica atrás da mesa emitindo atos, mas o importante ator conciliatório num mundo de interesses diversos. É hora que vocês têm que sentar junto com o RH, com o jurídico, com a gestão, e falar, meus amigos, infelizmente a notícia não é boa. Nós não temos a opção de escolher entre o bom e o excelente, mas entre o ruim e o péssimo. Os riscos são esses. Qual você quer escolher? Qual caminho você quer trilhar? Eu estou aqui para te ajudar no que for possível, mas confesso que a minha limitação também é muita. É mais ou menos por aí, esse é o nosso papel. Eu acho que o novo médico do trabalho, ele é muito mais do que um azista, mas ele é um gestor em saúde ocupacional. Bom, eu agora estou por conta do tempo, a hora que ele acabar eu prometo não me estender muito. Falando rapidamente de uma sugestão de conduta, eu não poderia chegar aqui e levantar o problema e ir embora sem dar uma sugestão. Se é sugestão, senhores, ela é completamente criticável. E vocês ficam à vontade para tomar a sugestão que quiserem, essa é a minha opinião. Após os 30 dias, o empregado retorna ao médico da empresa. Lembra que ele tinha 70 dias. Vamos polemizar mais ainda. O atestado de 70 dias quem emitiu foi eu, o médico da empresa. E aí 30 dias depois ele volta do INSS, falando mal do perito, diz que nem encostou a mão nele, aquela história. Normalmente a gente não vê alguém que conseguiu o benefício elogiar o perito, só quem não consegue. E esse mesmo paciente normalmente critica a gente também, não se engane. Após 30 dias, o empregado retorna ao médico da empresa perguntando se pode voltar ao trabalho. Eu devo considerá-lo apto ou inapto? Bom, legalmente a gente já viu que a decisão do perito prevalece. Mas o atestado de 70 dias quem deu fui eu. Ou seja, se eu fui sincero, ele está inapto, porque só passaram 30 dias. E agora, como resolver esse problema? Que na minha mesa é tão comum, mas tão comum, esse aí, quem tiver máquina, pode tirar foto, hein? Até agora está dando certo o negócio. Quando der errado também, eu faço uma circular aí para todo mundo. Bom, é tão comum a situação que a gente fez um carimbo imenso lá para recepcionar esse empregado. O paciente RG teve o pedido de prorrogação indeferida, ou pedido de reconsideração indeferida, ou termo de seu auxílio-doença em tal data. Diante do exposto com foco no artigo 482, a linha E e I, não tem tempo para dizer tudo que essas leis falam, mas seria um prazer fazer isso. E aqui eu faço várias argumentações jurídicas. Sem outra alternativa de conduta, me submeto à decisão do INSS e o qualifico como apto para retorno ao trabalho com as devidas recomendações, que alguns gostam de chamar de restrições, nada contra. Enquanto se aguarda a resposta ao pedido de reconsideração, recurso, nova perícia. E elenco as recomendações. É bem verdade que normalmente quando eu elenco as recomendações, eu praticamente falo assim, ó, ele está apto, mas não pode fazer nada. São tantas recomendações que ele não pode fazer nada. Aí alguém fala, então por que você faz isso? Porque se eu não deixar ele voltar para o trabalho, a empresa pode ser condenada no limbo trabalhista. E vamos lembrar que não é normalmente a empresa que nega ele voltar ao trabalho, normalmente é o próprio médico que nega, mas o médico age como se a empresa fosse. Por isso que muitas vezes ele pode ser até acionado juridicamente numa situação dessa. Então, senhores, a gente vê que com esse carimbo, eu já estou concluindo, meu tempo está esgotado, o empregado poderá exercer alguma atividade na empresa compatível com seu estado clínico, ou ele também pode ser dispensado com apto no demissional. Mas como é que você vai dar um apto no demissional mediante o atestado? Lembrem que para o retorno ao trabalho, de forma submissa ao INSS legal, eu considerei apto com recomendações.
Quem está apto no retorno ao trabalho, na minha opinião, também está apto no admissional e apto no demissional, então não haveria, teoricamente, um grande problema. Em sintonia com o que os próprios magistrados também falam, que se não tiver outra opção, pelo menos rescinda o contrato, não deixe ele no limbo trabalhista. Lembrar aos empregadores que risco zero não existe. Agradeço a paciência que vocês tiveram comigo. Quero convidar a conhecer o meu blog na internet, marcosmendanha.blogspot.com, que esse mês teve a alegria de completar a marca de 500 mil de acessos, onde a gente fala só sobre esses assuntos que a gente abordou aqui. E também, nunca é demais fazer uma propaganda do nosso livro, que está aqui no stand da editora LTR, onde eu falo com muito mais tempo de tudo que eu falei aqui agora. Meus contatos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, só procurar por Marcos H. Mendanha, e o meu e-mail, marcos@asmetro.com.br. Desculpa o atraso, muito obrigado. A gente tem pouco tempo, porém, eu acredito que a gente possa pegar alguns tópicos bem superficiais. Foi questionado por que a perícia muitas vezes não acolhe o tratamento. Aí vem talvez um encontro com o que o Marcos falou. Quando o médico solicita, por exemplo, 70 dias e a perícia dá 30. Muitas vezes, o segurado do INSS, ele passou um determinado momento com o médico assistente ou o médico do trabalho. Depois de 30 ou 40 dias, ele está passando com o médico da perícia. Muitas vezes, nesse espaço de tempo, existe uma melhora, às vezes, do segurado do INSS, e naquele momento o médico retorna à atividade. Eu acho que não existe essa coisa de não acolher. O médico ele analisa aquele momento específico, obviamente considerando todas as questões que envolvem esse atestado, mas ele não pode deixar de ser médico. E naquele momento ele tem que avaliar. Onde eu acho que existe alguma deficiência, aí eu vou estar respondendo já uma outra pergunta, que é a questão da vistoria do perito e não estar realizando a vistoria no ambiente de trabalho do perito sem conhecer exatamente qual é a atividade que ele exerce. Isso daí é um grande problema que existe dentro da Previdência. Existem várias demandas de solicitação de vistorias técnicas, no qual, com o quantitativo que a Previdência tem hoje, ela não tem condições de realmente fazer essas vistorias. Estuda a possibilidade de se criar um novo modelo de perícia, e aí tudo que vocês conhecem até hoje iria por água abaixo, e existe uma proposta onde o médico realmente ele faça esse papel intermediário, inclusive um papel importante junto ao médico do trabalho e ao Ministério, que seria nas questões preventivas, porque nós acabamos tratando o quê? O fim, que é o indivíduo quando já adoeceu, já teve sua lesão, e ele está lá na perícia médica. Mas uma atribuição da perícia, sim. E uma outra questãozinha que foi só para isso que o Marcos andou comentando, essa questão do limbo de períodos. É muito comum nós pegarmos, por exemplo, um indivíduo que teve um benefício, ficou X tempo, ele teve um benefício negado e ele perdeu esse espaço, porque depois, num outro benefício, ele pode até ter sido concedido numa outra solicitação, mas ele fica com espaço. Esse espaço, infelizmente, ele só é resolvível, sim, quando o indivíduo ele protocola um recurso. Esse recurso é feito com junta médica, ou uma revisão analítica, que a gente chama. Então, há a possibilidade disso. Uma outra possibilidade é que quando o segurado uma cessação do benefício, uma determinada época, ele protocolar uma nova perícia, realizar aquela perícia, mesmo que o médico perito, naquele momento, depois de 30 dias que ele solicitou, ele tenha entendido que o indivíduo está capaz e ele não tem como avaliar esse espaço de tempo, esse intervalo, e ele der como um indivíduo apto ou capaz ao trabalho, existe uma concessão que a gente chama administrativa, que é a DCA, que justamente ela foi criada para que não praticasse esse tipo de injustiça naquele indivíduo que está aguardando um parecer da perícia médica do INSS. Quanto às suas opções, que ele deu, opção 1, opção 2, opção 3, a questão da mudança de função, dispensa do empregado, é uma das coisas que a gente realmente tem essa visão de que todas essas opções são possíveis de estar acontecendo.
Uma delas, que é uma coisa acho que eu entendo como problemática e injusta, é o segurado do INSS ficar fazendo uma ponte entre a perícia médica previdenciária e o médico do trabalho, sem uma definição. E aí é que eu digo que vocês, enquanto médico do trabalho, têm que tentar fazer contato com o serviço da perícia médica para que essa situação não ocorra. O João mostrou um power muito interessante, que a porta aberta sem fila. Você pode procurar o chefe de serviço de saúde do trabalhador, você pode procurar o controle operacional das agências, que eu acho que isso daí é uma coisa passível de entendimento. A perícia ela não é fechada para essa questão. Tem uma pergunta do colega Maciel, que é médico do trabalho. Então ele pergunta como ter acesso à orientação interna número 200, que trata do recurso relativo ao